Domingo 4 de maio. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse terceiro domingo da Páscoa, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 21, versículo de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estavam cheias de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de São João conta também o início da missão dos apóstolos através de imagens que encantam e que falam ao coração. Ele situa a cena numa atmosfera quase familiar, naquela Galileia junto ao lago, onde Jesus tinha pregado tantas vezes e os pescadores tinham virado apóstolos, isto é, pescadores de homens. Antes de tudo, aparece a intimidade entre Jesus e os discípulos, evocada pela refeição em comum tomada na praia. É a intimidade que continuará na refeição eucarística desde as primeiras comunidades cristãs até as de hoje. Nelas é sempre Jesus que toma a refeição conosco, quando nos reunimos para escutar a Escritura e partilhar o pão. A missão da igreja é evocada aqui através da pesca. O barco, guiado pelos apóstolos, sai de noite para pescar. Parece que eles não conseguiram nada sozinhos. Durante a noite, os apóstolos trabalharam, deram tudo de si, mas não conseguiram nada. Por quê? Porque faltava a presença de Jesus e sua palavra. Muitas vezes também nós nos envolvemos em atividades, elaboramos projetos, por fim, rezemos. Organizamos programas pastorais ambiciosos, na certeza de que nossas iniciativas
são plenamente coroadas de êxito. Vem depois o desencanto. Constatamos o fracasso das nossas melhores iniciativas e desanimamos. Muitas vezes, nossos esforços são inúteis porque não são vivificados pela palavra do ressuscitado. Quando, ao amanhecer, os apóstolos prestam atenção à palavra que lhes chega da margem, quando seguem as orientações de Jesus, quando confiam nele, o milagre acontece. Conseguem um resultado surpreendente. 153 grandes peixes. Esse número é simbólico. É resultado de 50 vezes 3, mais 3. Para os israelitas, o número 50 indicava todo o povo. O número 3 significava a perfeição, a plenitude. Então, 153 indica a multidão que é chamada a entrar na igreja. De fato, a missão da igreja é dirigida a todos os povos, a toda a humanidade. Mais uma vez, devemos lembrar que o Evangelho não foi escrito apenas para recordar o que os apóstolos encontraram junto de Jesus. Como o Pai enviou Jesus e esse enviou os apóstolos, hoje ainda o Espírito Santo e o sucessor dos apóstolos nos envia em missão a pescar. E o próprio Cristo continua presente, vivo no meio de nós, alimentando nossa fé com o pão da sua palavra e da Eucaristia. Ele nos chama a cada domingo a sentar com ele e nos convida a fim de comer. Por meio de nós, a missão de Jesus deve chegar a todos, em todo o tempo e lugar, pois Deus quer a salvação de todos. Ele é o bom pastor e não quer perder nenhuma de suas ovelhas. A imagem do bom pastor é evocada espontaneamente por Jesus quando se dirige a Pedro. Aqui, Pedro não é apenas o apóstolo investido de uma missão pessoal especial. É antes o modelo do verdadeiro discípulo que quer continuar a missão de Jesus, que é o verdadeiro pastor. É o nosso modelo. Jesus é o próprio Deus que toma conta com dedicação e ternura, sem limites, do seu rebanho. Por isso, os discípulos de Jesus, a começar por Pedro, devem fazer o mesmo, apacentar cordeiros e ovelhas. E devem fazê-lo por amor, como Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? O apelo a Pedro é uma forma delicada com que Jesus nos pede conta da nossa responsabilidade. As perguntas feitas a Pedro são feitas a cada um de nós. A ação pastoral não é reservada apenas para alguns. Na Igreja de Cristo, cada um deve ter cuidado do bem dos irmãos. Cuidar do bem dos irmãos é uma questão de amor. Preocupar-se com o bem do outro é viver o amor ao próximo. O nosso amor a Deus se mede pelo amor ao próximo. Por fim, rezemos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-nos com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.